Mas o que aconteceu com o ator do Mark em Grey's Anatomy? Por que ele saiu da série? O que aconteceu e quais motivos levaram a esse desfecho tão trágico que o personagem teve? Para nós fãs que assistimos tudo o que aconteceu com o personagem, claramente a morte do Mark foi uma cena inesperada. Afinal, geralmente as mortes e acontecimentos marcantes sempre vêm lá para um finzinho da temporada, algum episódio no meio, alguma coisa que é realmente marcante. Mas o grande diferencial do que aconteceu com o Mark começa a partir do momento em que as coisas mudaram dentro dos bastidores. Tanto que, se você reparar, o Mark morre no primeiro episódio da temporada. Isso é muito fora do comum. E assim como isso é fora do comum, tudo que aconteceu em volta aos acontecimentos da saída do ator Eric Dane, o nosso Mark Sloan, também é muito específico. A 8ª temporada de Grey's Anatomy atormenta os fãs até hoje. O episódio do avião se tornou um grande marco para todo mundo que ama a série e que sente que, naquele episódio, um pedacinho do nosso coração de fã ficou para trás. Esses pedacinhos têm nomes: Lexie Grey, Mark Sloan e Perna da Arizona. Podemos dizer que 2 pessoas protagonizam esse caso. Na verdade, 3, mas como uma delas não tem tanta culpa, ela simplesmente tinha que fazer o que era certo pra ela, nós não podemos encaixá-la muito bem no que acontece. Os 2 principais são Shonda Rhimes, a criadora da série, o Eric Dane, que é o ator do Mark, em terceiro, que tem um certo protagonismo nessa história inteira, mas não necessariamente tem algum tipo de culpa. Então a gente tem que citar a Chyler Leaf, que é a atriz da Lexie, mas não necessariamente que ela tem algum peso nisso tudo. É até chato pensar que, de certa forma, um peso de tudo que aconteceu é um pouco da Chyler Leaf, da Lexie, mas calma, você vai entender tudo, eu vou te explicar tudo direitinho. Antes disso, só quero te dar uma dica, porque todo dia, todo comentário que eu vejo nos meus vídeos tem gente perguntando como que assiste a 18ª temporada de Grey's Anatomy, a nova temporada, que inclusive dos últimos anos tem sido a minha preferida. Então, se você quer saber como assistir a 18ª temporada, eu fiz um vídeo explicando como assistir. Também aqui na descrição tem um link que é uma dica de um aplicativo incrível, que é onde a 18ª temporada já chegou. Se você tá esperando Netflix, Globoplay, Amazon Prime, esses streamings, você vai ter que esperar muito, porque vai demorar horrores, só vai chegar lá pra outubro desse ano e nesse streaming já tá. Então já vai lá, se cadastra pra depois não ficar me perguntando, porque a dica já tá dada. O clima entre Shonda Rhimes e Eric Dane não é uma coisa agradável. Nós não sabemos como estão as coisas hoje em dia, né? Muitos anos já se passaram desde tudo aquilo, então claro que eu tô te contando são coisas que talvez já tenham até ficado para trás. Mas até um certo tempo atrás isso não era uma realidade, porque nós vimos Shonda Rhimes e Eric Dane publicamente se cutucando, tanto na rede social quanto em programas de mídia. O Eric Dane chegou aí até um programa francês e revelou que ele se sentia apenas como um pedaço de carne dentro de Grey's Anatomy. O que ele quis dizer com esse pedaço de carne seria que ele basicamente era hipersexualizado dentro da série. O seu personagem não era tão relevante mais do que o seu corpo, né? Todas as cenas dele aparecendo de toalha, sem camisa, sensualizando e tudo mais, né? Assim que o Eric Dane revelou se sentir, pelo menos na época que ele trabalhava em Grey's Anatomy. Não que isso defina todo o seu papel, mas era como ele se sentia quando atuava na série. Pra piorar, o Eric Dane chegou a ter uma discussão pública com a Shonda Rhimes no Twitter. Eles ficaram se alfinetando. Claro que a questão daquilo tudo foi em relação à política, era uma coisa do Trump, uma coisa assim, mas assim, se os dois tivessem uma relação muito boa, eu duvido que sequer um teria alfinetado o outro de forma pública daquela forma. Eu imagino que eles já tenham se acertado até hoje, mas até um tempo atrás as coisas não eram boas. E a razão pela qual eles não tinham essa relação boa começou lá na época que o Eric Dane ainda estava dentro de Grey's Anatomy, prestes a sair da série. Na verdade, não era pro Mark morrer também no episódio do avião, era só pra Lexie morrer. Não havia necessidade de perder 2 personagens de uma vez só. Mas o que aconteceu foi os bastidores, que são sempre tão polêmicos, né, gente? Toda essa história começou com a atriz da Lexie, a Chyler Leaf. Se você não sabe por que a Lexie saiu da série, eu já fiz um post sobre isso lá no meu Instagram e vai te ajudar a entender. Mas basicamente, quando a Chyler Leaf, a Lexie, falou: gente, preciso sair de Grey's Anatomy, tenho que resolver minhas coisas, a Shonda Rhimes prontamente começou a desenvolver o final da Lexie. Ela precisava de uma razão que justificasse a saída da personagem. Só que
Dentro da trama de Grey's Anatomy, Lex e Mark eram personagens muito ligados, isso é muito claro. O romance de Mark e Lex até hoje é um dos romances que os fãs mais gostam de todos, então dá pra gente entender a proporção de como um personagem dependia do outro. Por causa disso, sem ter a Lex dentro da série, a Shonda Rhimes precisava pensar qual seria o caminho que ela pensava que encaixaria bem pro Mark, como que seria a vida dele, como é que ele ia processar o luto e tudo mais, e a partir daí a Shonda Rhimes começou a pensar em caminhos pro Mark. Só que o que nós sabemos é que a Shonda tava tendo muita dificuldade em pensar no que fazer com o Mark. Todas as ideias que ela tinha, tudo que ela pensava, parece que não encaixava simplesmente. Ela tinha uma imagem tão clara do que fazer com o Mark e com a Lex, que ver que os dois não estavam mais juntos e que não teria mais a Lex pra trabalhar, deixou tudo muito perdido. Eventualmente, a Shonda trouxe algumas ideias do que fazer com o Mark. Só que isso começou a gerar um atrito imediatamente dentro da série. Recentemente, eu postei um vídeo aqui no canal explicando o que aconteceu com o ator do George, porque que o Tier Knight, o ator do George, saiu de Grey's Anatomy, e uma das coisas que aconteceu com ele foi justamente essa coisa do ator chegar e questionar a Shonda Rhimes, questionar os roteiros da Shonda Rhimes e as decisões criativas da Shonda. Aconteceu uma coisa muito parecida no caso do Eric Dane, porque ele chegou a ler o que estava sendo proposto pro seu personagem e pelo que ele fala, pelo que ele revela, tava tudo muito confuso. E aí começa a gerar um atrito, porque a Shonda Rhimes, ela é incrível, ela é sensacional, mas isso, claro, é um pouco da minha opinião, mas também é uma opinião formada com... Cara, eu tô vendo notícia de Shonda Rhimes desde 2017 que eu criei esse canal. E desde então, não há como a gente negar que a Shonda tem muita briga relacionada a ego. Isso significa que sempre que o ator chega e questiona, reclama alguma coisa do trabalho da Shonda Rhimes, as coisas começam a esquentar, o clima não é mais tão legal, eles começam a ter umas faíscas ali dentro da produção. Criou basicamente uma barreira pra Shonda Rhimes continuar trabalhando com o Eric Dane. Os dois começaram a se alfinetar, não tava um clima legal, imagina. E a Shonda Rhimes, ela é a bambambam, ela é a manda-chuva de Grey's Anatomy. Então assim, ficou bem ruim pro lado do Eric Dane, pro Mark. Conversando, tentando resolver, o que acontece? Os dois chegaram a uma conclusão. O melhor caminho pro Mark mesmo era o caminho que ele tinha com a Lex. Deve ter sido a única coisa que eles concordaram, e que a Shonda Rhimes revelou em entrevista que ela também concordou e que é o que ela pensava de melhor pra personagem. Por causa disso, o que a Shonda Rhimes e o Eric Dane fizeram? Decidiram que era melhor, se acabou pra Lex dentro de Grey's Anatomy, acabou pro Mark também. Então, nona temporada, que era pro Mark voltar, o ator só retornou pra gravar as cenas de despedida do Mark, porque pra eles já tinha dado o suficiente do personagem e era isso. Basicamente foi uma dificuldade criativa, mais uma relação que acabou se tornando um caos dentro da série e somando alguns acontecimentos externos, né? Talvez o Eric Dane, se ele não tivesse já sido praticamente escalado pra nova série, né? Ele foi pra uma série chamada The Last Ship, logo em seguida que ele saiu de Grey's Anatomy, talvez ele teria tomado um pouco mais de cuidado, teria se esforçado pra continuar em Grey's Anatomy, pra ele não ficar sem trabalho. Mas como já tinha essa outra proposta a caminho, eu acho que pra ele tava tudo bem se ele saísse de Grey's Anatomy, tipo, melhor eu ir protagonizar a minha própria série do que ficar aqui trabalhando e passando estresse como a Shonda Rhimes. Pode ser que tenha sido o que ele pensou na época. Uma das coisas que sempre comentam são rumores de que na época havia problemas de orçamento, eles tinham que desligar o Mark porque o salário dele estava muito alto, e eu quero deixar claro que eu já pesquisei muito sobre isso e eu não consegui achar nada que confirme essa informação, até porque já estavam desligando a Lex de Grey's Anatomy e simplesmente logo em seguida de um desligamento tão grande não faria sentido desligar um outro personagem por falta de orçamento. Vocês conseguem perceber isso? Então realmente de todas as informações, essa de que foi falta de orçamento, não consegui encontrar nada que sustente essa informação. Já as outras informações eu consegui confirmar todas, inclusive eu vi os tweets de briga, eu vi a entrevista do Eric Dane para esse programa francês, enfim, são realmente coisas mais concretas que os próprios atores envolvidos revelaram. Não esquece da super dica para assistir a 18ª temporada,
temporada tá aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado, vai te ajudar muito. Essa nova temporada tá um show espetacular, um monte de coisa acontecendo, gente. A Meredith nessa temporada tá radiante, vocês precisam muito assistir a nova temporada. E claro, lá no meu Instagram eu já expliquei melhor o que aconteceu com o Alex. Se você tiver paciência de rodar o meu feed lá do Instagram, você vai encontrar o post sobre Alex. E ela foi a precursora de tudo que começou, né, até culminar na saída do ator do Mark. Espero que vocês tenham gostado, dá uma olhada aqui nos meus outros vídeos do canal, são muito legais, sempre muitas curiosidades sobre Grey's Anatomy. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!